Pedro e o que ele vivia. Pedro era um judeu, e como todo judeu, ele obedecia o quê? Isso, alguém falou, a lei. Ele obedecia a lei. Pedro vivia sob a lei. Pedro conhecia Deus através da lei, ou através da interpretação, inclusive, que os seus mestres faziam da lei. É claro que Pedro ia na sinagoga, não sei se todo sábado. Pode ser que Pedro, porque ele disse que sou um pecador, e pecador, gente, era uma classificação, um grupo de gente. Pedro se incluiu nesse grupo. Tinha grupos que não se diziam pecadores. Eu não sou pecador. Pecador é essa mulher aqui que cometeu adultério. Pecadores são as prostitutas. Pecador, o grupo de pecadores é aqueles que tiram o nosso imposto para entregar para os romanos. Eu sou religioso, eu obedeço a lei, eu não sou pecador. Havia essa distinção entre eles. Tem até palavras de Jesus citando um que orava sentindo justificado, e um homem do lado, lá no templo, e um dizia, eu te louvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro as regras, e o outro só batia no peito chorando e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Mas esse era o coração de Pedro. Ele, quando viu aquele milagre imenso acontecendo, aquela coisa que ele nunca com certeza viu na sua vida, ele disse, eu não posso ficar perto de Deus, porque a história mostra que quem se aproxima de Deus, ou pelo menos os seus enviados, morre. E se eu ficar perto desse homem, eu vou morrer. E ele disse, afasta de mim. Quem lembra do que aconteceu lá no Monte Sinai com Moisés? O povo de Israel disse isso aí. Ele falou, olha Moisés, eles não falaram assim, pelo amor de Deus, né? Moisés, pelo amor de Deus, fala você com o teu Deus. E eles disseram para Moisés, o teu Deus. Aquela viúva, citada aqui pelo livro, ela também disse para Elias, o teu Deus, mas eu vou obedecer. Olha que interessante. Eu sei que é o teu Deus, não é o meu, mas eu vou obedecer. Pedro veio todo o compêndio histórico naquele momento na mente de Pedro. Pedro não era um homem que caiu de paraquedas naquele momento no país de Israel. Ele nasceu e cresceu ali. Ele foi iniciado naqueles rituais que tinha, até hoje tem os ortodoxos fazem isso até hoje em Israel, para começar com a criança lá no templo, apresentando no templo, ou pelo menos na sinagoga, se não podia ir no templo. Depois crescia, com 13 anos ele tinha o bar mitzvah, se tornava hominho, e ele passava por todos os momentos de quem seguia a religião judaica, mesmo que não fosse tão fariseu. Pedro não era um fariseu. O fariseu, ele obedecia até os centímetros que ele andava no sábado. Pedro, ciente que era um homem que quebrava a lei, muitas vezes, ele disse, se fosse um fariseu perto desse homem, ele estava tranquilo. Agora eu sou pecador, eu tenho que ficar longe desse homem. E ele pediu, fica longe de mim. O senhor não está entendendo? O senhor é um homem santo de Deus, eu sou um pecador. Lá, 3 anos e meio depois, é um Pedro quebrado. É um Pedro que tinha andado 3 anos e meio com Jesus. É um Pedro machucado. É um Pedro ferido, porque ele tinha traído Jesus poucos dias antes. Pedro tinha negado Jesus. Depois de 3 anos e meio andando junto, ele se acovardou lá no pátio da casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro estava com o olhar ainda penetrando na sua mente, quando ele negou pela 3ª vez. Jesus tinha avisado ele lá em Cesareia de Filipe. Jesus, um pouco antes de subir para Jerusalém, ele levou Jesus foi do lado norte de Israel, quase perto da Jordânia. É lá onde é a nascente do Rio Jordão. E lá Jesus mostrou uma rocha onde havia altares de todas as religiões do mundo. Isso é comprovação histórica, não sou eu que estou aqui exagerando. Havia, por causa do Império Romano, havia permissão para ter adoração para qualquer deus em Israel. Israel é um país dominado por um império pagão. Então dizia, qualquer um quiser adorar, qualquer um seu Deus pode adorar onde quiser, construir templos, o que quiser. Por isso que no começo o cristianismo ele acabou tendo liberdade no início em Israel. Então Jesus levou de um monte enorme, uma montanha de pedra, onde tinha muitos nichos
Inclusive, o deus mais adorado ali era Pan, o deus Pan, da mitologia grega. E Jesus levou e falou com eles, perguntou para eles, dizendo: o que o povo fala que eu sou, uns dizem que você é profeta, João Batista que voltou, enfim, um monte de coisa. Mas vocês, Jesus fez a pergunta mais importante da história para o ser humano: você, quem você diz que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, sem saber que estava, ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O próprio Pedro. No minuto seguinte, Jesus descendo, explicando que ia ser crucificado, o mesmo Pedro disse: não faça isso com você não faça isso, Jesus. Ou seja, não se martirize, não se entregue, coitadinho de você, não, Jesus. Jesus: já passa de mim, Satanás. Para Pedro. Pedro não estava possuído por um demônio. Jesus apenas chamou ele de adversário no grego. Satanás, em grego, é adversário. E muitas vezes, na cultura, quando um ia lutar com o outro, ele é o meu Satanás, ele é o meu adversário. É um adjetivo. Satanás não tem nome, né? E Jesus disse para Pedro: afasta de mim, adversário, aquele que atrapalha o meu caminho. Você não cogita das coisas de Deus, mas do homem. Você só entende das coisas do homem, você não entende o que está acontecendo. Era esse Pedro todo confuso que foi com Jesus ao Monte das Oliveiras, viu Jesus ser preso, viu Jesus curar a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco, porque um deles, Pedro, cortou a orelha dele, e Jesus curou a orelha, e ele disse: não estou entendendo mais nada, 3 anos e meio vendo milagres após milagres, coisas impressionantes. Esse homem ressuscitou pessoas, e agora ele foi preso. Eu acho que eu cometi um erro, deixei minha profissão, deixei minha família para seguir esse homem. Então, quando aquela moça reconheceu e disse: acho que você é um deles também, o teu sotaque denuncia você é da Galileia. Ele: não sou. Na segunda vez, diz o texto, a segunda negativa com a outra, uma segunda pessoa, ele já ficou bravo. E na terceira, diz que ele xingou palavrões para a terceira pessoa que veio falar: não, você é um deles com certeza. E quando ele disse isso, Jesus tinha avisado antes: Pedro, você não sabe o que você está falando, pedindo para eu não ir à cruz. Satanás pediu para você, para se andar com você, mas eu roguei ao Pai. Em outra ocasião, ali mesmo, naquele dia, ele falou assim: olha, na verdade, você está dizendo que vai comigo até a morte, que você morre comigo, porque eu estou falando que eu vou morrer. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava se referindo à noite do seu julgamento, que foi ilegal. Não se julgava ninguém à noite, julgaram Jesus à noite, escondido. Foi um julgamento ilegal. E eles ficaram a noite toda, e Pedro ali na fogueira, e quando o galo cantou, diz o texto de João que Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou fixamente nos olhos de Pedro. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Olha esse mestre, ele está sofrendo torturas, ele está sendo acusado, apanhando no rosto, sendo chutado, mas tudo que ele pensa é no seu discípulo que está ali. Ele está de olho em Pedro, negou uma vez, e ele sofre acusação, leva tapa no rosto, porque ele estava no pátio da casa, negou a segunda vez. Jesus estava ouvindo. E na terceira diz o Evangelho que Jesus olhou fixamente, profundamente nos olhos de Pedro, e Pedro saiu dali e chorou amargamente. É claro que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Quando eu trouxe essa mensagem no grupo familiar, a Miriam perguntou para mim: mas qual a diferença dele de Judas? É que Judas não se arrependeu, né? Judas apenas viu que deu errado o seu projeto. Ele teve um remorso. Remorso é quando você sente que errou, lamenta muito, tal, mas se tiver oportunidade faz de novo. Arrependimento é conversão. Arrependimento é metanoia. É transformação da mente. Você está numa direção e você volta para outra direção. Pode incluir choro ou não. Depende da pessoa. Não precisa, uma pessoa que se arrepende não tem necessariamente que chorar.
Depende da estrutura emocional dela. Mas se ela se arrepende, ela muda a mente. Isso é se arrepender. É não fazer mais aquilo. Não faço mais isso. Isso é arrependimento. Esse é o Pedro que diz: eu vou pescar. Só que agora você vê, eu estou caminhando exatamente para os últimos 5 minutos, talvez, da mensagem. Você vê agora que tem o mesmo barco, o mesmo mar, o mesmo pescador e o mesmo homem santo, o mesmo Jesus. Mas há uma diferença, há algo diferente aí que aconteceu. Tem um elemento aí que está diferente na primeira vez e na segunda. Creio que alguns já pegaram, né? A rede. A rede se rompeu na primeira, mas na segunda tinha mais peixe ainda, estava mais pesada e a rede não se rompeu. Na primeira vez Pedro disse: se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador, o Senhor é um homem de Deus, algum tipo de profeta, eu vou morrer. Na segunda vez Pedro se atirou em direção a Jesus. Ele foi para Jesus, triste, ansioso para ser perdoado. Com certeza ele estava sangrando no seu coração. Era verdade tudo que ele falou, mas graças a Deus eu não me enforquei. Eu me arrependi e fiquei amargurado, com um monte de dúvida, mas o que eu fiz com ele foi algo que não se faz com um amigo. Será que me perdoa? Então agora que Pedro caminhou com Jesus 3 anos e meio, agora que ele tinha lembrado muitas palavras de Jesus, e Jesus mesmo disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias. Ele viu Jesus chamar Deus de Pai, Abba, né? O nome da nossa igreja. Lá quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chamou Deus de Paizinho, Abba. Ele viu aquilo, ele disse: ninguém chama Deus de Pai, porque Deus não tem filhos. Era a concepção, até hoje é a concepção do judaísmo. Deus não tem filhos. Eles não conseguem imaginar que Deus pode ter filho de outra forma, né? Eles só imaginam que Deus então tem que casar com uma mulher e ter lá relações, a ela ficar grávida para nascer um deusinho. A mente é essa mesmo. É a blasfêmia. E naquela época, quando eles podiam, eles apedrejavam a pessoa. O islamismo é assim até hoje. O Deus deles não tem filhos. E agora Pedro, confuso, mas já acreditando, já sabendo com que ele estava lidando, já realmente não com todo o entendimento que viria depois no Pentecostes, na descida do Espírito Santo, onde ele compreenderia tudo com certeza. Agora ele sabe que aquele ali é o Filho de Deus, eu não sei como, mas agora, em vez de eu pedir para afastar de mim, eu vou até ele, eu corro até os seus pés. E o homem nadou 90 metros com pano no corpo. Eu não nado 90 metros hoje, nem de sunga, não consigo. Eu sei nadar, mas eu não consigo. O homem era uma força enorme, né? Um pescador hábil, o corpo com certeza muito bem preparado. Ele não esperou o barco ser mais lento que ele. Olha o seu coração. O que esse texto fala conosco? Eu não vou ler agora o final desse capítulo aqui, mas o final do capítulo diz que depois que comeram, Jesus chamou Pedro e falou: vem aqui comigo, vamos caminhar um pouquinho. E largaram os demais discípulos e começaram a caminhar. Claro que João veio atrás. Tanto é que no final incomodou Pedro, mas isso é outra história. E Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Você imagina perguntar isso? Perguntar isso para alguém que te traiu? Você imagina o coração de Pedro como estava? Pedro, você me ama? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. Eles estavam conversando em aramaico, mas o texto grego coloca 2 amores diferentes, a gente não sabe por quê. Mas a primeira vez que Pedro responde para Jesus, ele usa a expressão apenas ágape, que é um amor mais de Deus, assim, não é para Deus. Nas 2 segundas ele fala filéu, que é amor de amigo. É o amor que existe também entre um casal. Mas eles estavam conversando em aramaico, com toda certeza, nós sabemos disso, eles falavam em aramaico.